Fala galera, começando mais um episódio de podcast. A gente tá com uma bebida diferente, né? Geralmente a gente toma água, a gente tá tomando o quê? Que bebida é essa? Esse daqui é um cold brew que a gente inventou, que não fica igualzinho, É um né? café com leite que a gente fez Gelado. com leite gelado e com leite espumado, né? Leite espumadinho da prensa francesa, ó. Meu, pesquisem sobre isso, prensa francesa. Mudou a nossa vida com relação ao café. Mas bora parar de enrolação, vamos começar aqui. Todo podcast você fala, para de enrolação. É pra não enrolar mesmo, a gente só enrola. Virou a frase. A gente só enrola. Mas hoje a gente vai falar sobre amizade no estágio, né? O poder de você ter amigos, criar relações sólidas dentro do seu estágio. Friendship. E você, quando você começou seu estágio, você era zero amiga da galera? Nossa, eu tenho umas histórias bizarras. Porque assim, a galera, acho que não sei se dá pra perceber tanto assim em vídeo e tudo mais, mas eu sou muito extrovertida, eu sou bem imperativa, assim. Óbvio, tem meus dias que eu tô mais introvertida, mas normalmente eu sou uma pessoa que fala muito, tá o dia inteiro conversando, ainda mais quando tem muita gente, eu sempre quero, eu sou da galera, Camila bora é faladeira, fazer piadoca, eu sou muito dessas. Só que, quando eu fui procurar estágio, a gente tem que voltar ainda naquela história. Cara, eu nem sabia o que era um estágio, nunca tinha ouvido falar. Trainee, eu fui descobrir muito depois. Então, assim, era um mundo... O mercado de trabalho era um mundo muito diferente, que parecia o mundo dos adultos. Eu falei, caraca... A gente vai criando essa visão, né? Tipo, a gente cresce bizarro. vendo os nossos pais indo trabalhar, a gente acha que o mercado de trabalho é uma coisa, um negócio sério, sei lá. É bizarro. Tem uma Isso visão diferente. Vem muito de filme, de série, Sim. porque às vezes você pega um negócio, principalmente essas séries mais detetives e tal, você vê que a galera tem uma postura mais séria. E normalmente quando você tá ali na faculdade, logo no comecinho, você fala, porra, eu acabei de sair da... A maioria, né, faz essa transição de acabou de sair da escola, já emenda ali na faculdade, que foi o meu caso. Então eu tava muito com a cabeça ainda de ensino médio. Caraca, não posso... Agora eu posso mexer no celular em aula, posso sair a hora que eu quiser da sala de aula, caraca. E o mercado de trabalho, eu falei, putz, então eu vou ter que ter essa transição de personalidade. E aí eu consegui o meu primeiro estágio, que foi na ThyssenKrupp, no segundo semestre da minha faculdade, sem nenhuma experiência profissional, sem entender o que era de fato o mundo do trabalho, o mundo dos adultos. Então, quando eu comecei a estagiar, eu falei, cara, estágio é pra você trabalhar. Então, eu acho que tudo que me passarem eu tenho que fazer, só. Porque eu acho que a caixinha do estagiário é só aquela caixinha, do analista é outra, do gestor é outra, do gerente é outra, do presidente é outra, e cada um tem que fazer só o que manda. Eu falei, cara, a minha função é executar. Então, eu não posso ser a Camila que fala, a Camila que sorri, a Camila que fica cantando música, a Camila que fala palavrão, que fala gíria. Eu tive que mudar essa minha personalidade e vestir essa máscara corporativa. Só que a Camila com a máscara corporativa é escrota. Então, eu fiquei assim, cara, foi bizarro. Eu fiquei, nossa, eu só não fiquei em depressão porque era muito feliz pra isso. Mas, assim, eu fiquei 7 meses nesse meu primeiro estágio. Durante 7 meses, eu dava bom dia, respondia as coisas da minha gestora, eu tirava alguma dúvida. No almoço, eu não gostava muito de almoçar com a galera, porque os assuntos, sei lá, da galera eram muito diferentes do meu, então eu gostava de ficar estudando. Eu falava que se eu estudar, eu vou ter sucesso profissional, sucesso na vida. Não que não seja mentira isso, que não seja verdade, mas eu entendia que se eu tivesse na empresa, eu tinha que executar... estudar e foda-se o resto. Então, juro, Ricardo, juro pra você, eu não abria minha boca. Eu lembro que você comentava. Eu não abria minha boca, eu ficava tímida. Eu nunca fiquei tímida na minha vida, mas lá eu ficava... E, mano, eu tinha essa mesma sensação que você, assim. Eu tive 2 momentos de... inclusive, tira o mouse aí da mesa que vai cagar o cenário do podcast. Quem tá assistindo no YouTube, desculpa, a Camila esquece objetos em cima da mesa. Ai, que mentira! Você tirou meu bolo e não tirou o mouse. Mano, eu tinha um pedaço de bolo no meio da mesa. Bom. Mas, então, quando eu comecei, eu tive 2 inícios, né, profissionais, assim, 2 lugares diferentes. O primeiro que foi o meu primeiro trabalho mesmo, indo até um lugar, porque eu fazia meus freelas de casa e tal, mas... Meus freelas, meus hacker. freelas. Editava uns vídeos e tudo mais. Mas enfim,
Fiquei tímido agora. Mas quando eu comecei a trabalhar na corretora, que foi, tipo, o momento em que eu falei, nossa, agora eu tenho um emprego, sabe? Comecei a trabalhar nessa corretora e, como eu falei, era super pequena. Ficava eu, o meu chefe e a esposa dele na sala. E essa era a empresa, sacou? Só que eu fui começar a trabalhar lá e eu falei, nossa, agora eu não, tenho que usar camisa, né? Eu só usava camiseta e bermuda. Eu falei, meu, eu preciso usar camisa. Eu fui lá, comprei um monte de camisa, calça social, sapato e tal. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho. Agora eu sou um homem sério, agora eu sou um homem de negócios, sou um homem que trabalha. E, cara, foi engraçado, porque eu tinha essa visão de que trabalho é trabalho, amigo é amigo, sabe? Aquele negócio amigos, negócio à parte. Eu tinha essa visão do mercado de trabalho. Então eu achava que eu tinha que estar lá pra trabalhar, tinha que estar focado 100% do tempo e que o objetivo do trabalho era única e exclusivamente ir trabalhar. E que todo o resto era perda de tempo e era você estar sendo improdutivo. Então a gente é com uma cabeça muito parecida com Sim, isso. sim. Estágio, trabalho é pra executar. É pra executar total, Ponto. total. Não é momento de ficar de conversinha e tal. Então era desse também, chegava, bom dia, tudo bom e tal. E meu chefe, ele era muito gente boa. Até depois, fato engraçado, eu parei de ir de camisa e calça social, porque o meu chefe ia de camiseta e moletom. Então não tinha essa necessidade de usar esse tipo de roupa. Mas ele era um cara muito gente boa, assim. Ele era super pra frente e tudo mais. E coitado, ele ficava tentando puxar assunto comigo, puxar conversa, e eu não dava bola. Não, o Ricardo, quando não quer conversar, ele é insuportável. Eu não dava bola, tipo, eu falava, não, super legal. Ele, nossa, meu, você viu o show de não sei quem? Eu falei, poxa, super legal. E que ficava clicando no mouse. Tô concentrado, dá licença. Mas não é que era cuzão, é que eu achava que eu tinha que estar mostrando o trabalho, sabe? Eu queria mostrar o trabalho. Então eu fazia questão de chegar mais cedo, ficar mais tarde e tudo mais, e tá mostrando que eu tava focado o tempo todo. Às vezes eu nem tava, às vezes eu só fingia que eu tava focado, mas porque eu achava que eu tinha que passar essa mensagem, sabe? De que eu estou aqui pra trabalhar. E quando eu entrei no Itaú também, que foi aí meu primeiro estágio numa empresa grande e tudo mais, eu entrei muito com essa cabeça também. Porque eu achava que o banco ia ser o lugar corporativo. E aí eu, de novo, agora eu vou reutilizar as camisas que eu tinha comprado e tudo mais. E eu cheguei lá nessa vibe também. Então eu também, diferente de você, né? Você é muito extrovertida, eu sou muito introvertido e muito tímido. O banco foi uma escola pra mim trabalhar a minha timidez também, mas já pegou essas duas coisas. Então primeiro eu achava que eu tinha que ser o cuzão corporativo e também eu era muito tímido pra conversar com as pessoas e tudo mais, puxar assunto. E na real, assim, não é nem... É puxar assunto, porque tipo, a pessoa extrovertida, ela tem muita facilidade de puxar assunto, falar sobre qualquer coisa. A pessoa introvertida, eu no meu caso, que eu sou introvertido, mas nesse momento de vida eu já não era tão tímido, qual que é o meu problema? Falar sobre assuntos rasos. Então, tipo, como que foi o final de semana? Puta, você viu a série? É começar assunto, é dificuldade em começar assunto e desenvolver aquele famoso... O papo inicial. Não, então, não é nem começar. Se o assunto ele ficar nesse nível de superficialidade, eu tenho dificuldade de conversar. Então, de começar. Porque assim, mesmo no trabalho, você não chega em alguém que você não conhece e simplesmente fala, oi, tudo bom? Quero isso. Só se for um negócio muito urgente. Se é um negócio que você quer descobrir, um projeto novo e tudo mais, você tem que criar ali um mínimo relacionamento, que é... E aí, tudo bom? Fulano me apresentou pra você e tudo. Esse é o inicial assunto de forma rasa. O ponto que eu falo é que, assim, o problema do introvertido não é necessariamente puxar o assunto, iniciar o assunto. O problema do introvertido é falar sobre assuntos superficiais. Então, por exemplo, se a gente ficar 1h30 conversando, o momento de puxar assunto foram ali os 5 primeiros, 10 primeiros minutos de conversa. Mas a gente ficar, a gente tá com os nossos amigos. Tá todo mundo aqui em rodinha, tomando cerveja e tal. Vocês começam a discutir de Big Brother, falar de Big Brother. Tipo, eu não consigo muito contribuir. Você vê que eu fico mais quieto. Porque quando entra nesse assunto mais do superficial, pra mim é difícil de falar. E não superficial, nossa, uma coisa que não agrega na vida. Não é isso. É porque tá naquele assunto, naquela conversa. Mas aí quando a gente fala, alguém teve uma atitude no Big Brother, e aí a gente começa a discutir sobre o posicionamento daquela pessoa, sobre a sociedade, a mídia. Aí você vê que, eu entro e falo pra caramba. Por quê? A minha dificuldade é justamente falar sobre esses assuntos superficiais. E aí calha que todo início de conversa é, você viu o tempo? Nossa, que legal. Calha nisso. Então, essa é a dificuldade de introvertido. Eu acho que vale até a gente fazer um episódio dedicado no podcast falando sobre introversão e extroversão. Porque esse assunto de... Eu sou tímido, então o insucesso da minha carreira no estágio é devido à minha timidez. Não, você é a prova viva disso claramente, que a timidez dá pra ser trabalhada. Acho que seria um assunto super legal, galera. Sim. Inclusive, comentem aqui. Comenta se quer, né? Comenta aqui no YouTube se vocês querem um podcast pra gente discutir mais sobre isso, ou manda lá no Instagram, que daí a gente começa a fazer esses assuntos que...
Isso, pelo menos, a gente sabe que a galera é um problema na vida de todo mundo. E aí que é tímido. E só pra resumir, pra gente não deixar só esse gancho. Tipo, acho que a timidez, ela é um problema até o ponto em que ela te atrapalha, te impede de fazer as coisas. Tipo, eu não parei de ser tímido, eu não parei de ser introvertido. Ainda são características pessoais minhas. Inclusive, são pontos que, em determinadas situações, são fortalezas. São pontos que eu consigo usar ao meu favor e que me ajudam. Acho que o ponto é que você precisa trabalhar essa timidez, a sua introversão, até o exato ponto em que isso não te impede mais de fazer as coisas. Mas aí depois a gente fala mais disso nesse episódio. Só que aí só concluindo aqui essa parada de quando eu comecei no estágio. Então eu era tímido e era introvertido nesse momento. E aí eu fui começando a conhecer as pessoas e a galera ia te apresentando. E já iam começando a fazer brincadeira. Eu ficava meio sem saber como reagir, sabe? Então a galera, tipo, então você que é o estagiário novo, você que é o estagiário empreendedor, porque tinha me vendido como empreendedor na entrevista. E minha coordenadora, óbvio, contou pra galera do time, olha, contratei um estagiário, que o sonho do menino é empreender. Então já tinha esse gancho. A galera, óbvio, vai usar isso pra puxar assunto. Aí chegava, olá, tudo bom? Eu sou o Ricardo, novo estagiário comercial. Aí galera... Eu queria dar um detalhe aqui, você entrou na área comercial. Na área comercial. Bizarro, né? Bizarro. A galera é o máximo, assim, de extroversão possível. E eu só aceitei porque, mano, eu queria entrar no banco, mas tinha zero meu perfil área comercial. E foi isso. Então, tipo, ela já deu esse gancho, então todo mundo usou. Tipo, você quer o estagiário empreendedor, que não sei o que. Olá, tudo bom? Sou eu mesmo. Muito prazer. Bom dia, bom dia. E ficava nessa, sabe? Porque eu tinha essa dificuldade. Então, esse momento inicial, eu não consegui gerar muitos vínculos. E aí eu ficava mais no meu. Então, eu tinha uma tutora no meu estágio e eu ficava mais fazendo ali o meu trabalho no meu mundinho e tendo uma relação com ela. E era engraçado que era uma mesa inteira com todo mundo. Então eu acabava ficando quieto na minha, com todo mundo conversando, trocando ideia. E eu tinha essa visão de que eu tinha que estar mostrando produtividade o tempo todo e tal. E não é assim, né? E também esse negócio do relacionamento eu fui aprender mesmo no meu terceiro estágio. Porque assim, no meu primeiro estágio foi aquilo. Eu era pessoa muda, eu entrava muda e saía calada. Que eu falava, execução e tudo mais. Quando eu mudei de estágio, quando eu entrei na startup, o que eu falei? Eu sempre fazia assim, um raio-x do que aconteceu no meu estágio, dos erros principalmente e dos acertos. Os erros foram esses. Super importante. Porque eu pegava os meus erros e falava assim, aqui eu não posso mais cometer os mesmos. Porque se eu cometer um erro 2 vezes, aí é burrice. E eu pegava os acertos e falava, isso eu preciso mostrar logo no começo, que é aquilo. Agora eu tô tendo a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então eu fazia muito esse raio-x que eu acho super importante. E aí, um dos resultados ali do raio-x de problema foi que eu não consegui me relacionar muito bem com a galera. Muito bem não consegui me relacionar com a galera. Zero relacionamento. Foi negativo. E aí eu falei, então, o que aconteceu? Qual que foi a consequência de eu não ter me relacionado com a galera? Eu não pude conhecer outras áreas, eu não fiz networking, então se eu precisava da ajuda de alguém, ninguém sabia que eu existia. Se você não é visto, você não é lembrado. Se você não é nem visto, nem lembrado, nem sabem que você existe. Então eu falei, pra mim, essa questão de network é um negócio muito importante, porque, que nem você, meu sonho era ser empreendedora. Um dos objetivos que a gente tinha acertado era, vamos entrar no mercado de trabalho, aprender tudo que a gente pode aprender com várias pessoas e quando chegar lá na frente, a gente vai ter um livro de regras positivas a ser seguida pra montar um negócio e vamos aprendizados, né? Nem regras, mas aprendizados. Aprendizados, isso. Boa correção. E aí, beleza. Falei, então, networking. E o que eu entendi que era networking? Olha como é legal, né? Ver a Cabeça nossa... de virgão de carreira. É a nossa transição, mas é muito legal eu entender que um dia eu não sabia, que eu fui aprendendo aos poucos. Que o problema é quando você nem sabe que aquilo foi um erro um dia, que provavelmente é um erro hoje. Então, eu falei, putz, networking é eu ter um bom relacionamento superficial com a pessoa. Se eu precisar de ajuda, ela vai me ajudar. Mas aquelas paradas de, ficar expondo minha vida, eu nunca gostei muito de me abrir pra outras pessoas, mas a galera se abria comigo, então eu ficava só naquela. Eu sei sobre a pessoa, mas ela não sabe sobre mim. Então, eu entrei nessa startup e eu fiz uma amizade superficial com todo mundo. E como eu queria ser empreendedora, o meu gestor era um dos donos da startup. E a gente tinha feito aquele teste, eu não lembro se era o MBTI, era um bem profundo, assim, de psicologia. E o nosso deu exatamente igual. Um clone, aquele era um mini clone do É um mini cara. clone. Então, eu fiquei encantada com ele ficou encantado comigo. E aí eu gostava de falar, puta, eu gosto de execução, então vou me aproximar dele pra gente ser amigo e ele me ensinar as coisas. E foi o que aconteceu. E com a galera, eu falei, é superficial.
Então todo mundo ia... Tipo, caguei pro resto, Foi só basicamente vou falar assim. com o CEO, foda-se. Pensando assim, foi meio que isso. Então o pessoal me chamava, os plebeus me chamavam pra almoçar. Os meros mortais. Eles me chamavam pra almoçar e eu ainda tinha muito aquela... no meu primeiro estágio eu comecei a procurar porque eu queria ganhar dinheiro. Então eu sempre tava procurando forma de ganhar dinheiro. Mano, a galera que tá ouvindo tá te achando a mercenária, tá ligado? Só fala com as pessoas por interesse, a manipuladora. Dá nem bom dia pra galera Não, do gente, trabalho. não era assim, não. Mas assim, na faculdade eu percebi que iniciação científica dava dinheiro. Você ganhava uma bolsa, né, pelo menos na nossa faculdade, era de R$700. E aí eu comecei a fazer uma iniciação sobre startups e as empresas incumbentes, que são as grandes empresas. Porque eu ganhava R$700, então eu tava ganhando, 1.500, tava tirando uns 2 pau, mais VR, tava tirando quase 3 pau. Luciano aí. Pra mim, oxe, meu filho, tá calmo. Então, o pessoal me chamava pra almoçar, falava, não, preciso fazer minha iniciação. E eu ficava lá estudando. Eu comia assim, ó, estudando com o notebook e tal. Só que daí, começaram a parar de me chamar. E eu caguei. Só que... isso foi horrível, porque estavam acontecendo vários babados na empresa. Uma pessoa foi demitida lá, e eu fiquei sabendo só quando ela foi demitida. E todo mundo sabia um mês antes. Eu falei, caraca, nossa, ninguém me contou. Daí eu fui lá, falei, pô, vocês nem me contaram. Ah, você nunca topa almoçar com a gente? Aí eu falei, pá, tapa na cara. A gente viu isso num episódio de Modern Family. Que, tipo, sério? só pra explicar pra quem não conhece, né? Modern Family é sobre uma família... Moderna, uma família. E aí, tipo, tem 3 casais, assim. Dois casais dos filhos e o casal do pai. E aí, tipo, o pai, ele é meio ranzinzão, assim. E ele casou com uma mulher que ela é muito mais nova que ele. Então, ela tem energia pra caralho e ele é um tiozão, né? E eles têm um filho pequenininho. E aí tem uma cena em que eles estão lá, acho que pintando o quarto, alguma coisa assim, e fazendo um puta barulho, se divertindo. E aí ele entra no quarto, aí os dois param assim. Ah, nossa, desculpa, a gente tá fazendo barulho, né? Ele... ah, não, é que vocês não me chamaram. Ah, então, é que a gente achou que você não ia vir incomodar. e tal, não queria incomodar. E aí ele ficou meio mal, porque naquele momento ele queria estar lá meio que brincando, se divertindo com eles. E aí ele em off narra, assim, mó emocionante. Que exatamente, o problema de você falar não pra tudo é que depois de um tempo as pessoas param de te chamar. E isso é uma analogia total com isso, porque eu também fiz isso no meu estágio. Eu me isolava lá, ficava estudando na hora do almoço, depois eu explico mais o porquê. Mas as pessoas param de te chamar, isso é real. Isso, pararam de me chamar. E pra mim, assim, foi um tapa na cara na época, porque eu falei... cara, de novo eu perdi a oportunidade de causar uma boa primeira impressão e manter essa boa primeira impressão. No começo eu cheguei assim e eu caguei. E aí eu falei, caraca... puta, aí eu fui de novo, mudei de estágio, né? Fiz o raio-x. E esse foi um dos meus maiores aprendizados desse estágio. Que networking não é só o seu interesse. Networking é uma rede de valor, uma rede de negócio. Isso, todo mundo tem que sair ganhando, todo mundo tem que estar saudável nesse relacionamento, e não basta você falar com alguém por interesse. E aí eu falei, caraca, networking vai ter uma palavrinha a mais, que é relacionamento. E aí no próximo estágio que eu comecei a trabalhar isso. E acho que você tá entrando num ponto legal aqui, porque a gente falou justamente isso, né? Quando a gente começou, a gente não sabia que era importante gerar relacionamento com as pessoas. A gente achava que o foco tá no trabalho pra trabalhar. Mas a gente pode muito falar, não, você tem que interagir com aquela... Mas por quê, né? Porque às vezes pra gente isso já tá muito claro de ter vivido isso. Mas pra pessoa que ainda nunca estagiou ou tá no primeiro estágio, isso não é tão claro. Vamos trazer aqui os motivos pelos quais é importante. Acho que esse primeiro que você pegou de relacionamento é crucial. Porque é isso, cara, empresas são feitas de pessoas. E pessoas constroem as coisas juntos. E você ter relacionamento, tipo, pega um trabalho de faculdade. O professor fala, galera, montem os grupos aí. Meu, você se junta com quem? Com seus brothers. Você sempre vai com as mesmas pessoas, com seus amigos, com quem você já tem um relacionamento. E aí quando que o negócio começa a fuder? Quando o professor fala, eu vou montar os grupos. Essa é a pior coisa. Por quê? Cara, você vai trabalhar com gente que você não conhece, que você não tem afinidade. E aí começa a cagar. Aí as coisas não saem. Aí você, puta, fulano nunca entrega nada. Nossa, nem sei como que deve ser trabalhar com a pessoa, mas ela causa na sala e tal. E aí começa a ferrar. Justamente porque quando você tem que trabalhar com pessoas que você não tem relacionamento, é mais difícil. Você não tem intimidade, não tem um contato. É difícil criar isso, né? E no trabalho é a mesma coisa. Essa parte de relacionamento, a gente vê a importância desde que a gente é pequenininho. Por exemplo...
Assim, pra quem não sabe, eu era uma péssima aluna na escola, já quase fui expulsa, repeti de ano, então assim, eu era um caos na escola. Só que eu era muito boa de relacionamento, e isso me ajudou em muitas coisas. Então, por exemplo, na minha escola, a gente tinha que ler bastante, só que eu não comprava muitos livros, então eu precisava me virar, só que você perdia nota se você não levava o livro físico na aula. E o que eu comecei a fazer? Putz, a professora ia chegar, nessa transição de 3 minutos que ela ia de uma sala pra outra, de 5 minutos, eu ia já na sala do lado, que eu sabia que tinha o livro, eu já tinha feito alguns amigos, eu falava, porra, me empresta aí, depois eu te devolvo. As pessoas me emprestavam, porque o relacionamento te abre portas, te dá mais possibilidades. E no trabalho é exatamente isso, se você tivesse a cabeça de... Porra, se quando eu era criança um relacionamento me ajudou a não perder nota, no trabalho é a mesma coisa. Então, o que eu comecei a perceber? Que eu acho que a gente teve uma evolução muito parecida, né? De carreira, de entendimento sobre as coisas. Acho que até pra gente ir trocando junto ao mesmo tempo, né? Eu acho que na sua, eu lembro quando você tava começando a falar da área comercial, acho que você também teve esse raio-x, né? Do problema... Sim. Foi quando eu mudei pra relacionamento, produtos, eu mudei aí, total. Quando você foi pra produtos, você ainda cometeu alguns deslizes, te deram alguns feedbacks e você tinha noção disso, né? Qual que foi sua história nessa... quando acendeu essa luz do que é relacionamento? Pra mim foi o seguinte, eu fiz esse raio-x quando eu saí da área comercial, porque eu via que a galera, tipo, os estagiários que entraram comigo, eles estavam muito mais entrosados do que eu, e a gente entrou ao mesmo tempo. E eu tinha isso. E o relacionamento que eu tinha com todo mundo era estritamente profissional. Até, como você falou, né? Todo mundo da área comercial era extrovertido. Então a galera brincava comigo. Eu tinha um carinho pelas pessoas, mas não tinha essa afinidade. Aí o que aconteceu? Sempre que tinha happy hour eu furava. Falei, puta, tem que ir pra faculdade, tem que ir pra não sei o quê. E eu acabava não indo nunca. Só que teve um happy hour que eu fui e que foi muito da hora. E aí o que eu senti? Quando eu fui nesse happy hour... tava tomando breja com o meu gerente, tava tomando breja com os outros analistas, com os outros estagiários, jogando sinuca e tal, e foi muito da hora. E o Ricardo, quando bebe, gente, acho que ele é a melhor pessoa do mundo. Eu extrovertido, né? É muito engraçado. Eu mudo muito. Ele é muito mais extrovertido que eu quando bebe. E aí, tipo, eu gerei esse vínculo com a galera. E no dia a dia de trabalho, tipo, no dia seguinte do trabalho, foi engraçado. Tipo, nossa, você tava bêbado pra caramba, nunca te vi assim, Ricardo, que não sei o quê. E aí foi começando a gerar esse vínculo. E aí eu comecei a sentir diferença. E um pouco depois, quando me deu esse estalo, aí foi quando eu fui pra produtos. E eu falei, mano, agora eu vou entrar em produtos. E eu ficava assim, a minha mesa no comercial era aqui, a mesa de produtos era aqui. E eu não falava com ninguém de produtos, eu não conhecia a galera de produtos. E o outro estagiário, tipo, nossa, você viu o jogo? Pra galera que era do meu futuro time. Então já tinha essa interação e eu não tinha com ninguém, só falava com eles quando tinha algum problema no produto, por exemplo. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, não, eu tenho que começar aqui do jeito certo. Então, eu já fui me desafiando. Puta, eu tava na mesa, alguém contava uma piada, o Ricardo, do time do introvertido, ia ficar quieto e ia rir assim... fingindo que pra, tipo, ninguém ver que eu ri, que eu não tava ouvindo a conversa, sabe? Aí eu comecei a me desafiar. Então, tipo, puta, alguém contava uma piada, eu fazia questão de não esconder minha risada, porque a pessoa via que eu tava rindo, então me incluía na piada, ou eu comentava alguma coisa. Tipo, fui me desafiando a fazer isso. E aí, o fato de eu ir me desafiando a fazer isso, foi fazendo com que eu fosse gerando esse vínculo com a galera. Então, quando eu tinha happy hour, às vezes eu falava, puta, eu tenho que ir pra faculdade. Mas, cara, eu não tenho nenhuma prova, nenhum trabalho importante. Dá pra matar essa aula. E foi importante matar uma aula pra ir no happy hour. Tipo, às vezes a galera só analisa ali, logicamente, tipo, não vou matar a aula pra ir pro bar. Óbvio que todo estudante faz isso várias vezes. Mas, tipo, eu não curtia. E aí eu comecei a parar de pensar, falei, cara, não tô matando aula pra beber, tô matando aula pra estreitar os meus relacionamentos e melhorar a minha performance no trabalho. Tipo, não com esse interesse de, óbvio, eu ia curtir pra caramba também, mas tipo, eu comecei a pensar muito mais do que só ir pra um... Eita, enquanto isso, Camila tem um ataque de tosse aqui. Desculpa, me deu Quer água? nas costas. O que deu? Cãibra nas costas. Cãibra nas costas. É que eu virei muito Que aqui. bizarro, velho. Continua aí, Ricardo. Tosse pra frente, então. Continua aí. Ela virou, só pra quem tá ouvindo só. Ela, mano, fez uma torção nas costas pra não tossir no microfone, pra não atrapalhar e parou o podcast todo. Mas enfim, foi isso. Tipo, eu parei de enxergar que eu tava indo pro bar, que eu tava perdendo tempo, e comecei a enxergar que eu tava estreitando os meus relacionamentos. Isso foi muito importante. E aí a gente, voltando, né, que a gente perdeu o fio da meada falando disso. Mas, tipo, voltando nisso, o relacionamento, ele é muito importante porque, cara, você ter um relacionamento sólido com as pessoas te ajuda a interagir muito melhor. Interagindo muito melhor, você consegue trabalhar muito melhor. Então, às vezes, por exemplo, você tem um ponto que você não concorda, é difícil você chegar e falar, discordo de você.
É difícil com alguém que você não tem intimidade. Agora, se é um brother seu, você fala, mano, você tá falando merda, nada a ver, que tal esse caminho? Então, as relações de trabalho ficam mais fáceis. Você ter essa interação fica mais fácil. Outra coisa também que é isso que você falou da ajuda. Cara, eu tava até lendo um livro, chama Persuasão, que ele fala, tipo, de como persuadir as pessoas, tipo, como você persuadir as pessoas a te ajudarem, é um trabalho de venda, alguma coisa assim. É uma manipulação do bem. Não uma manipulação, é uma influência. Você tá não, influenciando... Em outras palavras, persuadir é meio que... É literalmente a manipulação do bem, só que você não tá... fazendo só pra benefício próprio. A persuasão, você convence a pessoa de fazer algo por ela mesma. Tipo, a manipulação seria, eu quero que a pessoa entre naquela porta. A manipulação é pegar e empurrar a pessoa. Não, a influência... a manipulação é você conseguir manipular, fazer com que ela psicologicamente faça o que você queira. Não é você empurrar, isso daí é uma forçação. Eu tô exemplificando, mas, tipo, psicologicamente você faz tudo pra pessoa ir pra lá. Tipo, meio que você empurra ela pra lá. E a persuasão, você faz ela ter essa exato, atitude. Por isso que exato. eu falei, é a manipulação do bem. Saquei. Mas enfim, aí no livro ele fala que assim, as pessoas, biologicamente, elas são muito mais propensas a ajudar as pessoas da família. Então você vê, às vezes você tem um primo distante e você é muito mais próximo que um amigo de um amigo da faculdade ou de alguém do trabalho, por exemplo. Só que se, por exemplo, alguém vier te pedir, sei lá, essa pessoa teve um acidente, precisa de dinheiro pra cirurgia, por exemplo. É muito mais propício uma pessoa ajudar a pessoa da família dela, que talvez ela não tenha nem tanta proximidade, do que um amigo ou algum conhecido do trabalho. E ele tava explicando por quê. A gente tem uma tendência natural de querer prolongar os nossos genes, os nossos genes, a nossa genética. E, puta, a nossa família tem a nossa herança genética, o nosso histórico genético. Então é muito mais fácil, muito mais propício a gente ajudar alguém da família. E aí ele tava falando disso pras relações, né? E que, cara... ele até dá um exemplo de uma família que ela um dia mandou um cartão de Natal, um cartão postal, tipo, antigamente quando faziam isso, mandou errado pra uma casa. E aí essa casa respondeu por reciprocidade, que é um dos gatilhos mentais aí da persuasão. E ela respondeu por reciprocidade, tipo, recebeu uma carta e respondeu. E aí eles ficaram trocando cartas por 10 anos. Caraca. Por 10 anos, eles ficaram trocando cartas por causa de uma carta aleatória que chegou. E aí o que aconteceu? Eles eram de estados diferentes, e aí o filho da família que recebeu a carta, ele tinha passado numa faculdade e ele precisava morar nesse estado. Só que o lugar que ele ia ficar ainda não tava pronto e tal, ele precisava passar, tipo, uns 5 dias num hotel. E a família não queria que ele ficasse no hotel, enfim. E aí o que fizeram? Entraram em contato com essa família que eles trocavam as cartas, e pediram pra eles se o menino podia ficar lá alguns dias. E eles aceitaram. E aí o cara começa a analisar isso. A gente entendia que a reciprocidade, tipo, a pessoa ajuda por reciprocidade. Então, você fez alguma coisa pra mim, eu tendo a fazer alguma coisa pra você. E não precisa ir nem muito longe. Só dando um exemplo aqui. Quando alguém sorri pra você, ou algum desconhecido sorri pra você, você sorri de volta. Porque você sente, putz, tá fazendo uma coisa legal pra mim, tá sorrindo, vou sorrir de volta. É muito nessa linha. Então, aí ele começa a analisar. Só que, cara, a reciprocidade ali já tava paga. Porque quando a família mandou um cartão, eles mandaram outro. Então, a reciprocidade já tava paga. Hospedar o menino era um negócio muito além. E aí ele falou, e eu fiquei pensando assim, por muito tempo... Aquilo não fazia sentido, ele não tava entendendo, que ele estuda essas relações humanas. E aí ele teve um estalo de uma aluna dele, não vou explicar toda a história aqui, mas o que ele entendeu? Que, cara, o que fez a família hospedar a pessoa que, entre aspas, não conhecia, não foi o fato de eles terem trocado as cartas, foi o relacionamento que eles tiveram por 10 anos. Foi esse contato que eles tiveram por 10 anos. Isso gerou um vínculo. E isso faz você ajudar uma pessoa. É a mesma coisa no trabalho. Se você não tem relacionamento com alguém, tipo, a pessoa vai fazer o mínimo. Ela vai fazer o que ela precisa que tá dentro da função dela. Mas quando você tem relacionamento, as pessoas te ajudam além disso. Porque você criou esse vínculo, criou essa relação. Ela vai querer te ajudar, vai querer ver o seu bem. E isso é muito importante. Isso tem que ser genuíno, óbvio. Mas isso te ajuda muito nas relações de trabalho. E já aconteceu várias vezes. No banco, às vezes, precisava pedir uma prioridade pra uma outra área. Puta, eu não conhecia a pessoa, beleza, o prazo mínimo aqui são de 3 dias, aguarda aí. Era isso. Só que quando era uma pessoa que você já tinha criado um vínculo, que você não chegava demandando, você trocava uma ideia, conversava, às vezes ia almoçar uma vez com a pessoa, e aí você pedia uma prioridade, ela, puta, o prazo são de 3 dias. Aí você fala, nossa, você não consegue me ajudar, mano, eu tô fudido aqui, cliente tá me pegando, meu chefe vai me matar, me ajuda aí, o que você consegue fazer ali? Não, relaxa, vou tentar passar aqui na frente, vou ficar uns 10 minutinhos aqui, eu consigo adiantar isso pra você. E é um negócio que ia durar 3 dias, a pessoa te entrega em 2 horas, por exemplo. Isso acontece muito. E aí, de novo, não tem que ser um negócio por interesse, mas é um negócio que te ajuda muito profissionalmente. Pra mim, quando que eu falei pra você,
essa questão de relacionamento, de networking verdadeiro, eu aprendi no meu terceiro estágio. E eu achei legal que você falou que quando você entrou ali na área de produtos, o que de fato fez você... O do Happy Hour foi na área comercial? O primeiro Happy Hour foi na área comercial, aí em produtos eu comecei em todos. Eu lembro que eu tava na BASF, nisso eu já entrei na BASF, numa multinacional, então eu falei, aqui é o meu momento de brilhar. Aqui é o meu momento de pegar todo o raio-x. E, nossa, a terceira vez, se eu errasse de novo, aí eu já falei, é burrice, né? Caraca, aí é... Não burrice, porque assim, o meu segundo estágio eu cometi um erro diferente. É aquilo, seria burrice se eu tivesse cometido o mesmo do primeiro. Mas falei, cara, aqui eu já entendi, eu já tentei duas coisas, e a terceira coisa era me aproximar das pessoas como amigos. E é um negócio que eu sou boa nisso, de me aproximar, de meio que fazer as... Nossa, vai parecer que eu sou muito narcisista. Mas eu tenho essa facilidade de fazer as pessoas gostarem de mim. Nossa, não sou, né? Comenta aqui se você acha que sou narcisista. Que não tem, assim... Não, mas acho que não, é um negócio genuíno, porque eu tenho dificuldade de gerar essa relação, esse relacionamento. E você consegue muito isso, tipo, dá pra ver, eu converso com alguém, tipo, beleza, a pessoa não desgostou de mim, mas acho que eu não gerei um negócio positivo a mais. Você cativa a pessoa quando você conversa, você consegue gerar esse vínculo e dá pra... Não tem como não gostar da Camila. Chutei até a mesa de nervosismo aqui. Mas assim... essa era a minha terceira opção, assim, eu tinha 3 planos, testei, o terceiro eu sabia que ia dar certo, porque os 2 eram totalmente opostos. E aí, foi muito legal, que eu entrei, assim, na base, já... Nossa, eu fui falando, no começo, normalmente, se você entra no presencial, você percebe que você nunca tem o que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Raramente você já vai chegar fazendo alguma coisa, porque normalmente você não tem computador ou notebook... Os seus gestores não vão estar ali porque eles vão estar atolados de reunião. Enfim, os primeiros dias são um caos na Terra. Pelo menos quase todos os meus estágios foram assim. Já fica a dica aí pra galera não se cobrar demais logo no primeiro momento de estágio, normal. Cara, é normal, relaxa, é a vida. E aí, como eu já sabia que o primeiro dia não tinha nada pra fazer, eu falei, eu tenho 2 opções, ficar mongando... Ou já começar a fazer relacionamento. Só uma coisa, a pior parte do primeiro momento de estágio é quando você entra na empresa e não tem o que te passar ainda. A pessoa, tem umas apresentações aqui da empresa, vai dando uma olhada, aqui os flyers do nosso produto, vai... Não, mas foi nessa linha. Isso. Eu fiz assim... te passam isso, né? Não, na verdade... você pediu. Não, eu fiz assim, calma, você tá atropelando minha história. Muito café, gente, não vou parar de dar café pra esse menino. Tem equivalente a 3 cafés aqui. Vou parar de dar café pra esse menino. Eu cheguei lá e os meus gestores estavam... Eu tinha 2 gestores, olha que maravilha, já basta um, tive 2. Os 2 estavam em reunião. Então eu cheguei lá, não sabia nem onde era o meu lugar. Aí eu sentei em qualquer lugar. Falou, você é da área de agro, então fica ali, digital, fica com ali. licença, você sentou na minha cadeira especial, você pode se retirar. Não, lá não tinha, lá era estilo de coworking, a área onde eu tava. E tava construindo. Então tava um caos realmente, eu não tinha área. Porque tava construindo a minha área. Sim. Então eu cheguei lá... Tinha uma estagiária comigo, que entrou junto comigo. Eu falei pra ela, e aí, agora? Ela, sei lá, vamos ficar sentada aqui. Eu falei, não, já cometi esse erro. Vou fazer diferente. Eu vi uma mulher lá sentada numa cadeira. Eu falei, oi, tudo bom? Eu sou a Camila, sou nova estagiária aqui da área de tal, do gerente tal, os meus gestores são tal. Eu já decorei todos os nomes, porque isso é o primeiro passo para você gerar conexão com alguém. Ter pelo menos um conhecido. Desculpa. Então, eu já falei os nomes ali pra conectar. Que legal, seja muito bem-vindo. Falei, então, eu tô sem notebook, os meus gestores estão em reunião, queria saber se... Cara, tem algum flyer, alguma revista pra eu conhecer um pouco mais sobre a área de agro, alguma coisa? Aí ela travou, você não tem notebook? Eu falei, não. Aí ela, tem essa revista que conta a história da BASF. Falei, cara, que legal, muito obrigada. Eu falei, que bosta, eu vou ter que ler essa merda, porque ela me emprestou. Falei, muito obrigada, valeu, prazer, se precisar de mim, né, sou da área tal... E essa pessoa me cumprimentou pro resto da vida. Me falou tchau na despedida. E a gente era de áreas totalmente diferentes. Aquilo, tipo, não tem como não gostar de você no primeiro contato. Exato. Você faz a pessoa gostar. Porque eu fui lá e, fui muito simpática e tudo mais. Então, e logo no começo eu entrei, sei lá, em novembro. E tal, eu tava fazendo muito dessa questão de relacionamento, fazendo uma amizade. Mas eu tenho...
esse estilo de personalidade que quando eu entro num ambiente novo, eu preciso analisar minimamente por um mês. Antes de se soltar, né? Antes de ser eu mesma. Porque eu preciso entender se, putz, é diferente. Não, até em roda de amigo eu demoro um pouco pra me soltar. Mas eu preciso ter um tempo pra... Aqui é minha área profissional, aqui é minha carreira. Então, eu preciso saber até que ponto eu posso ir, quais são os meus limites, quais são as barreiras, o que é aceitável aqui, o que não é. Então, eu tenho esse um mês, juro, é um mês certinho, 30 dias. E aí, eu fiquei novembro inteiro nessa, sabe? Deixa eu analisar, deixa eu almoçar, deixa eu ouvir os papos, deixa eu ver o que é legal. E em dezembro, teve o happy hour, assim, de... Vamos entrar de férias, vamos fazer um happy hour geral. E eu, caraca, vamos fazer happy hour. E é esse negócio que você falou. Matar a aula é a melhor opção, porque você não tá matando aula pra ir no bar, você tá matando aula pra dar um empurrão na sua carreira. E eu já olhava assim, dessa forma. Até então, eu nunca tinha ido em happy hour. Dos meus outros estágios, não teve happy hour. Então, eu falei, caraca, happy hour. Só que assim, a gente mora em São Bernardo. E esse happy hour, era lá, sei lá na Faria Lima. Tipo, pra quem não conhece, daria 20, longe. 30 quilômetros. É longe pra caralho. Longe. Imagina eu voltando imagina o gasto que eu ia ter lá. Era, tipo, 100, 150 reais de Uber pra voltar. Eu tava na Faria Lima. Você ainda tava num lugar que era mais perto. Era mais barato as não, coisas. Mas os nossos happy hours nunca eram ali no Jabaquara. Era sempre mais longe. Era sempre o centro de São Paulo. Tinha os bares mais legais e tal. Então, eu tava ali na Faria Lima, ia gastar pra cacete ali no bar. E depois eu ia voltar. Só que pra mim, aquilo era investimento. Aquilo não era um custo. Eu não via aqui. Eu falei, ixi, aqui eu vou aproveitar o que eu tenho pra aproveitar. Então, pra mim, eu via como aquilo uma oportunidade. E, cara, esse happy hour foi sensacional. Eu não lembro, assim, tanto dele. Na metade do rolê, ficou louca. Eu perdi minha consciência. Inclusive, tomem cuidado com isso, gente. Os PTs no happy hour, não bebe demais. Isso pode ser mais um episódio de podcast. Mas, assim, eu bebi, mas fiquei alegre. Brinquei aqui, mas eu fiquei de boaça. Só que todo mundo bebeu muito. Todo mundo ficou muito louco. E aí eu fui ver as fotos depois, aí, sei lá, tirando foto com a mesa do lado, chamando a garçonete, falando, e eu assim, com pimenta na mão, achando que era bebida. Eu tenho uma foto de eu apertando a teta do meu coordenador. É as piores coisas que acontecem no happy hour. Mas, quando voltou, aí já era férias, né? A gente tirava meio que férias, a galera, quase todo mundo tirou férias coletivas ali, não era obrigatório, mas todo mundo tirou naquela época. E a gente foi viajar e tal. Quando eu voltei... Eu falei, putz, acho que agora eu tô entrosada. E eu cheguei já, a gente dando uma risada, kkkk. E logo em seguida, sei lá, algumas semanas depois, eu combinei com os meus 2 gestores, que eles eram amigos, e a gente meio que virou um grupinho. Falou, porra, vamos jogar vôlei depois do trabalho, andar de skate, slackline? Vamos, tinha um parque ali, o parque da cidade. A gente foi, e nisso a gente foi estreitando muito a amizade, literalmente a amizade. E a partir disso que pra mim o jogo mudou. Graças ao happy hour, graças a esses passeios depois do trabalho, que o jogo mudou. Que daí eu comecei a ter tanta proximidade que, putz, eles tinham liberdade pra mim de falar mal de tal área, de tal pessoa. Então eu já ia conhecendo um pouco mais as regras do jogo. Se eu precisava conhecer alguém, eles não pensavam 2 vezes em me apresentar. E aí, a partir do momento que você tem um elo, que é alguém que vai te conectando... O mundo fica diferente, o mundo corporativo muda. Então, lá no agro, eu fiz questão de fazer as pessoas gostarem de mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, como a Camila. Era muito bizarro, era muito popularzinha lá, sabe, como estágio. Então, a área de agro eram 2 andares lá. Putz, eu conhecia os 4 cantos. Só tinha uma área lá que eu não tinha tanto contato, que daí era bem profissional mesmo. Mas eu ia cumprimentando, chamava pra almoçar. E uma coisa que chama a atenção aqui é que a forma como você fez. Porque eu vejo muita gente que às vezes entende que o relacionamento é importante, fazer essas amizades é importante, e a pessoa força a situação. Você fez de uma forma natural. Tipo, você foi no happy hour todo mundo ficou louco, e aí todo mundo gerou um vínculo e foi. Mano, eu via muito, tipo, a pessoa não tinha isso de forma natural, e ela tentava forçar uma situação. Então você não tinha vínculo, não tinha relação com a pessoa, e ela chegava, tipo, te chamando de apelido,
E não tinha essa liberdade, sabe? Ou chegava brincando de uns negócios que, mano, você não tem intimidade pra isso. Então, acho que é muito importante também a galera tomar muito cuidado com a forma como você vai criar. Tipo, não pode de forma alguma ser um negócio forçado. Se a pessoa não te deu liberdade, não invade o espaço, sabe? Acho que isso é muito importante. E o pior é que, normalmente, se você fizer isso, você não vai perceber, porque ninguém vai te falar. Não, você não percebe. A galera vai atuar. Comentar por fora, né? Vai comentar por fora. Você vai ficar conhecido como estagiário sem noção, porque todo mundo vai ser educado com você. Ninguém vai. Se alguém te avisar que você tá sendo invasivo, agradeça essa pessoa. Sim. E, ó, até você falou isso, eu lembrei de uma história. Não posso falar nomes aqui, que a galera do trabalho, do antigo trabalho, às vezes ouve os podcasts. Mas, tipo, teve uma situação... Salve, Itaú! Salve, salve, família! Mas teve uma situação que tinha uma analista e aí tinha um estagiário novo. E, tipo assim, a gente era muito brother, a galera. Só que esse estagiário novo, ele era meio esquisito. E ele não era bem relacionado com a galera. E ele falava uns negócios meio nada a ver, assim, tipo, não era bem relacionado. E aí, o que aconteceu? Um dia essa menina, ela chegou e falou, fiquei com um cara que não sei o que, meu, vocês não acreditam, passei mó maquiagem, fui mó bonito e tal, e a gente nem ficou. Aí o menino falou, nossa, você passou tanta maquiagem... Não, que ele falou, nossa, você passou tanta maquiagem, a gente vai parecer um palhaço. Foi muito pesado, foi um negócio pesado. Nível. E tipo assim, se eu fizesse essa piada, ou se alguém fizesse essa piada, ia ser super de boa, porque a gente tinha esse vínculo, tinha esse espaço, tinha essa intimidade com ela. Mas ele não tinha. E, mano, pegou muito mal. Pegou muito mal. Tipo, ela deu uma puta patada nele, ficou mó climão na área, assim, todo mundo meio que voltou pro computador, sabe? Então, esse é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, pra não ser a pessoa chata, porque é foda, é foda. E acho que até uma coisa legal é justamente isso. Puta, eu sempre tive dificuldade de gerar esses relacionamentos. Você é muito foda nisso. Vamos trazer pra galera como fazer isso? Tipo, o que você dá de dica e de hack? Como criar esses relacionamentos? Cara, eu acho que a primeira coisa é colocar a pessoa que você tá conversando em primeiro lugar. Tornar ela importante e você coadjuvante, sabe? Ela protagonista. Tá interessado. Você tem que estar interessado em tudo que ela fala. É igual, por exemplo, dando um exemplo aqui que aconteceu recentemente disso, de criar mais relacionamento, de criar mais vínculo. O dia que o Gabriel Kozer, inclusive, pra quem não conhece ele foi um dos trainees, ele foi o trainee mais novo na história do Itaú, que ele conseguiu entrar com 19 anos. E ele faz uma participação especial no nosso programa, então na parte do curso ele faz ele explica tudo como ele passou no teste de lógica, alguns hacks, como resolver, o que você precisa saber. E a gente convidou ele pra gravar aqui, pra pegar todo esse cenário maravilhoso. Só que o Ricardo já tinha conversado com ele. Eu até então não ia com a cara dele, não gostava. Até eu falei isso pra ele, então tá de boa falar aqui. Mas eu não ia muito com a cara dele. Só que eu comecei a mudar a minha visão que eu tinha dele, e tanto que ele veio aqui, né? Senão a gente não teria convidado se só o Ricardo gostasse dele. E ele chegou aqui, e ele e o Ricardo é tímido. Os dois são introvertidos. Eu fiquei, mas rapaz, tá difícil aqui. Opa, tudo bom? E aí, brother? Quanto tempo, hein? Vamos gravar? Não, muito engraçado. Só que assim, eu preciso criar esse vínculo, ainda mais quando tá aqui no nosso escritório, eu tenho essa necessidade, deixar a pessoa à vontade. Pra pessoa ficar à vontade, ela precisa conhecer a gente. E não que vocês eram colegas, não amigos de... A gente fez alguns rolês juntos e a gente tava trocando muita ideia pelo WhatsApp. Não. Sempre tinham os amigos dele, que eram seus amigos. Vocês se sentavam com os melhores amigos. Tinha o Elo sempre estava presente com vocês. E ele chegou aqui, em vez de falar simplesmente pra ele gravar, pra gerar conexão, a gente teve que colocar ele em primeiro lugar. Então, a gente puxava assunto. E aí? A gente sempre... Pode perceber, todos os pontos ali que eu puxava... É que o Ricardo tava só acompanhando. Isso que eu ia falar. Tipo, tem já a diferença do introvertido pro extrovertido. Porque é aquilo, tipo, pra mim, como que seria? Ele chegaria, e aí, mano, beleza? Ó, já arrumei as coisas ali, bora gravar? Tipo, pra mim seria assim, porque, nossa, tava olhando o horário, mano, não vou ficar enrolando conversando. Tipo, a gente ele chegou 7 horas, a gente ficou gravando até 11h30 aquele dia. Então, tipo, já ia agilizar na gravação. E você é extrovertida, você chegou, e aí, que não sei o que, nossa, vamos pegar uma breja, vamos tomar uma breja, trocar uma ideia. E eu só olhando, mano, já faz 1 hora aqui. Mas esse Isso é foi o importante. Ponto. Esse é o ponto. Os papos, percebia que os papos que eu puxava não era simplesmente os nossos papos. Por mais que a gente tem histórias muito parecidas com Kozer,
E a gente tem algumas pessoas parecidas, então eu puxava as histórias que eu sabia que ele gostava de falar. E que a gente tinha algo em comum. Pô, você fez tal coisa. Pô, você fez tal coisa. Você foi em tal lugar. Você conhece tal pessoa. Vamos pegar uma breja? Senta aí. E a pessoa vai contando as histórias. E a partir do que ela fala, você puxa um outro gancho. A coisa mais chata de uma conversa é a pessoa tá falando e você achando que criar conexão é falar: ah, você já foi pra Curitiba? Nossa, eu também fui pra Curitiba, tenho tia lá. E nossa, teve uma história, então... Que daí você muda. Você se colocou como protagonista da história. Você começa a falar só de você, né? E a pessoa não tá interessada. Se você é a pessoa que quer gerar a conexão... Você tem que colocar outra pessoa pra contar. Você tem que complementar, puxando para um novo assunto. Então, assim, a principal dica que eu dou é essa. Coloque a pessoa em primeiro lugar. E mesmo hoje você sabe fazer isso. Você tem um pouco mais de dificuldade de começar, mas hoje você consegue. Pra mim não é um negócio natural. Eu naturalmente não faço isso. Eu acho que você tem toda essa estratégia, mas é um negócio que você já faz naturalmente por si só. Pra mim não é tão natural fazer isso, eu vou me esforçando pra fazer e vou desenrolando. Não vou fazer no nível perfeito, igual eu considero que você faz, mas também não vou fazer no nível merda igual eu fazia antes, sabe? Não é natural, eu vou buscando fazer isso. Até um exemplo legal de como fazer isso no dia a dia, né? Porque, aqui foi um caso, mas acho que é legal a gente trazer um exemplo de trabalho. Poxa, a gente foi ter uma reunião com a companhia de estágios, e aí, de novo, eu naturalmente, opa, pessoal, e aí, tudo bom? Como tá as coisas? Você já olhou no fundo assim, caraca, esse bonequinho aí no fundo da sua tela, no seu cenário, na sua prateleira. Ali, você viu aqui? Eu tenho um boneco de live action. Nossa, bonequinho da hora, hein? E aí ele começou a mostrar, você começou a perguntar. Pra mim isso não é tão natural, mas é uma forma de fazer isso no dia a dia de trabalho, né? Procurar esses pontos em comum. E acho que talvez, se a pessoa tem dificuldade de procurar um ponto em comum desses, histórias em comum, uma viagem em Curitiba, porque você não sabe naturalmente só dando oi pra uma pessoa. Do bonequinho, beleza, até tava lá exposto, você consegue saber. Mas um grande ponto em comum que você já tem com a galera do trabalho é justamente trabalhar junto, Exato. Né? Então, o trabalho em si já é um ponto em comum pra trazer assunto, trazer conversa, iniciar esse relacionamento. Cara, esse ponto que você falou é muito importante, justamente de como criar relacionamento em home office. É mega difícil. Não vou falar que é fácil, porque quando eu migrei pro home office, eu ainda tinha trabalhado 1 mês com a galera, então eu minimamente conhecia. Dessa galera que eu minimamente conhecia, eu fui me aproximando como? Puxando papo com as pessoas que eu conhecia. Então, e aí, como está seu dia? Tá uma merda. Por quê? E tá. E aquele negócio da vulnerabilidade. Quando a pessoa abre uma porta pra vulnerabilidade e você também abre, você se conecta. Só que, óbvio, que você não vai falar mal do seu chefe pra qualquer pessoa só pra criar conexão, que isso você pode se queimar. Quando eu mudei pro meu último estágio, que foi lá em marketing do Itaú, que aí foi 100% home office, desde da minha entrevista foi por telefone, eu nem olhei no olho de ninguém, foi 100% voz. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com um certo receio de, caraca, esse é um mundo que eu não manjo, de criar conexão online. Daqui eu fiquei muito insegura no começo. E o que eu fiz? Exatamente o que você falou. Qual que é o meu ponto em comum? Trabalho com a pessoa. Tô na mesma área. Minimamente a gente tem a mesma gerente em cima da gente. Então, o que eu vou fazer? Pra todo mundo me conhecer e eu começar a gerar essa conexão, procurar pontos em comuns, vou chamar cada um para uma conversa individual e a minha desculpa é: me conta sobre a sua área, me conta sobre o que você faz, quero te conhecer. E aí no meio dessa conversa você fala sobre o bonequinho lá no fundo. Exatamente. Gera a oportunidade de surgir, né? Olha que legal, quando eu percebi que teve uma menina foi a Ana Carolina, quando eu chamei ela para esse papo, eu descobri que ela tinha estudado com a minha ex-gestora. E aí já é um passo, né? Putz, ela era do Mackenzie. Caraca, mas que bosta, hein, Mackenzie? Ninguém gosta de Mackenzie. Aí vai naqueles assuntos básicos, só que daí você vai quebrando o gelo, sabe? Você vai dando aquelas marteladas no gelo e ele vai se quebrando um pouco. Só que você tem que fazer isso com todo mundo. E se você tem vergonha, vai com vergonha mesmo. Porque é nesse momento que às vezes alguém vai te falar uma coisa e aí depois você pode chamar para um outro papo. E até eu tava conversando com um dos alunos nossos, da primeira turma, o Gabriel. E, inclusive, outro dia ele mandou mensagem: cara, tava ouvindo o podcast de vocês falaram sobre mim. Então, tamo falando de novo. Isso é um puta exemplo aqui pra gente. E ele entrou na call de dúvida de quinta-feira que a gente tem com os alunos. E ele falou assim:
eu perguntei pra ele como que foi se relacionar aí com a galera da GE, sendo que você não conheceu ninguém presencialmente, como foi criar? Você conseguiu criar um relacionamento, networking, fazer ele? Cara, consegui, mas pelo que eu entendi, foi muito mais uma ação vindo deles do que especialmente só do Gabriel. O que o gestor, o que a área dele fazia? Toda sexta-feira ou algumas vezes por mês tinham happy hours online. E aí ele falou, e aí a gente fala sobre várias coisas e tal. E aí você começa a fazer amizade com um. No dia a dia do trabalho você usa aquilo como uma desculpa pra conversar. E o negócio, os assuntos em comum sobre o negócio vai ajudando. E você começa a criar um clã de verdade. Você começa a ter relacionamento. Então, é muito, muito importante participar de qualquer evento online que criam durante o home office, porque se criam isso, é justamente uma desculpa pra todo mundo se conversar finalmente. E conversar sem o pretexto de trabalho, né? E é justamente essa convivência que vai gerando assunto. Então, acho que não ir com a expectativa de, nossa, primeiro contato com a pessoa, eu vou virar o melhor amigo dela. Não. Os relacionamentos são um negócio a longo prazo, é um negócio de convivência. Não é do dia pra noite que você cria um relacionamento com alguém. É tipo aquilo, sempre fazer um pouquinho de cada vez. Aquela parada. Você vai na academia, você treina por 3 horas seguidas e tal, você olha na frente do espelho, o que você vê? Frango. Eu sempre vou falar isso. Você não vê nada, você não vê diferença. Você vai no dia seguinte, mais 3 horas de treino, você olha no espelho e não vê nada de diferença. E assim vai. Só que se você olhar no primeiro dia e 2 meses depois, aí você vai ver diferença. De um dia pro outro, não. Justamente porque é pouquinho em pouquinho de cada vez no longo prazo. Isso faz muita diferença. E aqui você trouxe um ponto também que eu acho que é super legal de como criar relacionamento, como estreitar esse laço, é justamente a vulnerabilidade. Então, acho que tem que tomar muito cuidado aqui da forma como você vai fazer isso pra não ser a pessoa negativa que só fala de problema. Nossa, mas isso é horrível. É horrível. Mas, assim, uma coisa que eu senti que também me ajudou muito a gerar esse relacionamento com o meu time foi justamente dividir os momentos ruins, sabe? Que foi um feedback que eu tinha recebido no trabalho, que eu parecia que tava sempre bem, sempre tudo bem e tal, e mesmo quando tava mal, eu fazia questão de estar bem. E aí me falaram isso, tipo, eu pedi um feedback pra uma pessoa do meu time, ela falou, uma coisa que eu sinto é que você não mostra que você tá mal. Tipo, você não mostra que você fica chateado. Às vezes, sei lá, nosso chefe faz um negócio que é puta chato, traz um puta problema, você tá lá com um sorriso no rosto. Eu falo, o que tá acontecendo? Divide, compartilha. Quando você estiver mal, a gente também tá aqui pra te ajudar. Eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu falei, caraca, é verdade, né? E aí eu comecei a dividir. E tipo, puta, você viu que tal coisa que nosso coordenador fez? O que você achou? Não curti muito. E fui dividindo. Não com um negócio de negatividade, mas tipo, compartilhar, dividir, ser vulnerável na frente da pessoa. Isso ajudou muito. Às vezes também em época de home office, a Laurinha, saudade, Laurinha. Eu falava muito com ela. Tipo, às vezes a gente mandava mensagem um pro outro. Tipo, e aí, como que tá? Nossa, tá uma merda, mano. Não tô conseguindo me concentrar e que não sei o quê. Vamos trocar uma ideia? Vamos. A gente ia lá, ligava, conversava meia hora, sei lá, ela falava de Friends, da viagem que ela ia fazer. Eu falava da gente, do estagiário sênior e tal, e isso era um momento que precisava dessa descarregada, e o fato de você confiar em uma pessoa e a pessoa confiar em você de volta pra se abrir, pra falar que não tá tudo bem, também é um negócio que gera um puta vínculo, que te ajuda muito nisso. Então, não seja negativo, mas também divida os momentos em que você não tá bem. Às vezes chega alguém do seu time e fala, cara, não tô sentindo que eu tô muito produtivo, não tô conseguindo entregar as coisas que eu gostaria, puta, se já aconteceu isso com você, o que você faz? Sabe, tipo, você se abrir pra pessoa vai fazer ela confiar muito em você, então isso é legal também de fazer. E só pra resumir aqui, trazer um último ponto, que a gente falou muito sobre o relacionamento, sobre o network, a importância. Na verdade, a gente não falou do poder do relacionamento, que o poder do relacionamento no estágio, o que todo mundo precisa entender é que sua efetivação não vem dos resultados. Não só dos resultados. Sua efetivação não vem só dos resultados. Sua efetivação não vem só do seu gestor gostar de você. Vem de todo o ciclo. Vem dos seus resultados, vem da galera gostar de você, de trabalhar, porque a partir do momento que te efetivam, estão falando assim pra você, agora você é oficialmente parte do time. Você vai ajudar a gente a crescer como área, crescer como equipe. Então, quando você faz esse relacionamento, você tá dando uma predisposição para as pessoas quererem você no time. Se você criar relacionamentos com pessoas de outras áreas, com relacionamento com as pessoas da empresa, todo mundo vai ver valor em você, todo mundo vai ver que você tem coisas novas pra contribuir, porque toda hora a gente tá aprendendo com outras pessoas na empresa. Seja alguma coisa relacionada a resultados, algum projeto que você começou a fazer diferente porque você teve algum insight.
Isso agrega muito. Esse é o poder de fato dos relacionamentos. A sua efetivação, você aprender mais coisas, você conhecer pessoas novas que vão te apresentar pessoas novas e oportunidades novas, abrir novas portas. E, cara, acho que uma coisa também que é muito rica pra sua efetivação é alguém te elogiar pros seus líderes. Tipo, alguém chegar e falar, cara, a Camila é foda, hein? Que estagiária foda que vocês têm. E isso é muito rico. Porque é aquilo, uma coisa é o seu gestor ver e ter uma percepção. Outra coisa é alguém do outro time, de outra área, parar o tempo pra ir lá e elogiar o seu trabalho. Cara, isso tem um peso absurdo na tomada de decisão da sua efetivação. Então, puta dica essa pra finalizar, hein? E esse é o poder das amizades no estágio. E é isso que vai te levar pro próximo passo, é isso que vai fazer você ser um estagiário sênior no fim do dia. E sempre lembrar, organizações são feitas de pessoas. Pessoas naturalmente se relacionam. Não tem como você gerar resultado, crescer, sem estar relacionado com as pessoas. Acho que isso tem que ficar na cabeça também. Se você é tímido, se você é extrovertido, não foque só em resultados, use estratégias para criar network, relacionamento e ter de fato esse poder na manga que é o network. Então, tamo junto, espero que você tenha curtido esse podcast. Já comenta aqui se você quer algum outro tema, se você me achou narcisista ou não. Deixa a sugestão aí, Camila é narcisista, assim, eu tava zoando quando falei que não era. Tamo junto! Até o próximo episódio. Mano, vou fazer mais um café desse, tá muito bom. Nossa, é que é muito imperativo.